Oi, gente, se quiser me acompanhar nesse estudo sobre o cangaço, a minha área é diferente. Eu já viajei, já visitei vários lugares onde o Virgulino Rei do Cangaço passou, estive em diversos locais e para saber dos fatos daquelas ocorrências em determinados lugares, porque o Virgulino andou em vários estados do Nordeste do Brasil e o Virgulino hoje é história, nascido em Vila Bela, mas o meu interesse maior foi examinar os penduricalhos, né? O porquê, os símbolos, né? Inclusive as armas aqui, que nós sabemos que as armas são armas que ele usava para matar as pessoas, mas havia alguma coisa, um ritual para o Virgulino operacionalizar com essas armas também. Porque o Virgulino, ele usou as armas, né, de fogo, né? Isso aqui a gente pode entender como símbolo também, certo? Além desses símbolos daqui, que são que ele colocava no chapéu. A princípio, o Virgulino usava moedas. Falei no outro vídeo a representação da moeda, o poder, né? Depois ele também usava metais que não eram preciosos. E ele usava latão, ele usava moedas, usava as estrelas em latão, né? Aqui, ó. Tem aqui. Mas, além de tudo isso, ele usava também o lenço, ele usava a argola, ele usava a forma de colocar, que já existe alguns estudos, que foi o Frederico Pernambucano de Melo colocou, que o Virgulino usava, né, esses símbolos, como se fosse... se ele estivesse usando as estrelas do rei Salomão. Inclusive, ele faz até ele fala sobre que o Virgulino era um samurai. Gente, como que o Virgulino ia saber como viviam os samurais? Como que o Virgulino ia saber daqueles símbolos do rei Salomão, a flor de lis? Como assim? Se o Virgulino era uma pessoa que ele teve apenas em sua infância, ele estudou lá com Soriano, lá para os lados de Floresta do Navio, mais precisamente naquela região ali de Nazaré do Pico, onde Soriano também teve uma vendinha lá, que o Virgulino foi, inclusive, nessa vendinha que tem lá em Nazaré do Pico, ainda hoje existe, gente, para quem quiser verificar que o Virgulino já era muito astucioso, conforme eu falei no outro vídeo, desde pequeno que o Virgulino já era dado aos furtos, pequenos furtos, começou roubando um chocalho, e ele tinha a capacidade de dizer, inverter as coisas. Ele disse que não foi ele. Quem roubou foi o Saturnino. Na verdade, isso é uma das características que o psicopata tem de iludir, de enganar, de mentir, né? Ele comete as coisas e ele engana. E muitas vezes eles disfarçam tanto que as pessoas acreditam que a história dele é verdadeira. Então é isso que eu estudo dentro do cangaço, especificamente do lampiônico, né? Por que é que o Lampião usava esses símbolos? Porque era o poder, né? Que o psicopata quer ter o poder. Quando o Virgulino chegava com essas roupas, gente, isso aqui era uma coisa que jamais uma pessoa de sua época usaria, né? E o Virgulino, ele vai criar a moda, né, unigênero, porque usava ele e usava as mulheres. Então, eu falo sempre, na moda, nesse modismo que ele tinha, ele levava as pessoas, ele enganava, ele engabelava as pessoas, e as pessoas não entendiam que isso daqui é a representação, né? Tem muito do conteúdo sexual do Virgulino,
né? Porque ele usando as roupas igualmente às mulheres, ele disfarçava. Ele disfarçava e as mulheres usavam as roupas com as mesmas características, porque o Virgulino queria usar roupa de mulher, né? Bom, então, essa afetação veio de onde? A gente vai ter que estudar e analisar a vida pregressa do Virgulino, a infância do Virgulino, onde, como ele nasceu, as circunstâncias que o Virgulino nasceu e por que ele tinha essa tendência, né, a vestir-se e gostar das coisas das mulheres, né, que a sua época, né, era muito diferente, e ele torna-se assim uma coisa, ele vai mudar, alterar toda a maneira que os homens usavam, né? Ele não usará gravata, ele não usará, ele vai usar um lenço com uma argola, né? Ele vai usar essas roupas enfeitadas, com bordados, com renda, e a renda, gente, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Gente, isso é muito forte, mas muito forte mesmo, porque o Virgulino nasce na casa da avó, vai tirar o luto de sua avó, que a avó estava recentemente viúva, e o Virgulino nasce lá e vai ficar na casa da avó. E depois ele se apaixona pela avó. Isso daí é relativo, eu estou falando ao complexo de Édipo, né? O Virgulino vai, depois de muito tempo, imagine o problema que o Virgulino não teve para entender, que ele entendia, né? Que ele estava, digamos, aí demonstrando o amor que ele tinha pela avó, né? A avó foi o símbolo do amor de Virgulino, o amor é de piano. E o Virgulino nasceu naquela casa, e nasceu e criou-se na casa da avó. E ele ficava na casa da avó, dormia com a avó até os 18 anos de idade, ele dormia numa caminha patente. Aquelas caminhas de mola que antigamente usava, eu creio que a marca Gerdau, eu creio, né? E então o Virgulino é apaixonado pela avó, né? E vai cantar para a avó: tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. E isso pesa muito na personalidade do Virgulino, porque ele vai ficar sempre disputando o amor da avó com o marido da avó, já era morto, né? Então a morte para Virgulino era fundamental, era essencial, né? A morte para Virgulino tem aqui um peso muito grande da sua infância, da sua pré-infância, né? É muito forte, né? Por isso ele vai cantar e ele vai dizer para a avó: tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar, né? Certo? Aí vocês vão analisando. Então, o Virgulino também ele era muito invejoso. Ele era uma pessoa invejosa. Ele não se contentava com nada. Ele rouba um chocalho. Uma criança roubar um chocalho já tinha um garoto, isso já tem uma conotação muito forte, né? O roubo para ele também era roubar alguma coisa, a representação desse roubo, né? Roubar um amigo, né? E depois dizer para um amigo que foi ele, né? Então, o Virgulino, ele era... todo esse conteúdo que eu estou colocando para vocês é um conteúdo também sexual, que é o que nós estudamos no Édipo, né? Complexo de Édipo. A base é essa aí, Freud, ok? Então, quais os fatores que desencadearam esse processo no Virgulino? Ele nasceu psicopata? Sim. Ele nasceu psicopata, o sistema límbico dele não funcionava, e ele vai usar os símbolos, né? Os símbolos para símbolos fálicos, inclusive eu mostrei aqui as armas, né? Qual digamos assim, aquela arma que ele tinha, né? Que, deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar, que tem um livro aqui que eu mostrei assim.
Tá aqui. É tanto livro, são tantos livros. Certo, encontrei aqui as armas. Isso aqui, ó, gente. Ele não só usava os fuzis, né? Como ele usava também, vejam, os embornais para guardar tudo com ele. Vejam como ele era uma pessoa que ele carregava tudo com ele. Ele não confiava em ninguém. Ele levava tudo nos embornais. Ele vivia se transportando todos os penduricalhos em cima dele. Tudo que ele conseguia, praticamente, ele carregava consigo, né? Isso é uma forma de dizer assim, isso é meu, é a posse, é o poder que ele tinha, mas esse poder vem também, ele imprimia através das armas de fogo e também dos punhais que ele usava. O punhal do Virgulino era incrustado de pedras preciosas. Uma argola, que era uma aliança, né, que ele colocou na arma, e ele colocou nas armas, ele colocou no punhal e colocava também nas armas de fogo. Isso aqui, ó, ele enfeitava, né? Essa forma de enfeitar as armas, essas armas, o punhal e isso aqui, ó, símbolo fálico do homem, né? Só que ele não era, ele era tanto afeminado também, né? Inclusive, assisti a uma palestra de Luitgard, o nome dele é assim, né? Luitgard, grande professora, né? E ela disse que, na sua palestra, que conversou com pessoas que tiveram contato, né, com o Virgulino e que afirmaram que o Virgulino muitas vezes chegava, né, com esses penduricalhos aqui chamativos, né? Mas ele impunha esse poder através de objetos que ele colocava no chapéu, a dobra do chapéu para cima, e ele colocava as estrelas eram símbolos do poder, porque as estrelas são representação do poder, mas o poder, o bélico que ele já tinha, né? E as estrelas são porque os coronéis usavam e usam ainda hoje, os coronéis, os militares graduados, os capitães, os tenentes coronéis, né? Eles usam os emblemas, né? Os emblemas e usam essas insígnias, porque as estrelas, digamos assim, a cada ano ou cada graduação dentro das polícias, seja da Marinha, seja da Polícia Militar, seja do Exército, seja da Aeronáutica, as estrelas são símbolos que são colocados ali para dizer que a pessoa graduou-se, elevando sua categoria. Então, o Virgulino, como ele era invejoso, que ele quis ser capitão. E ele dizia que era capitão, mesmo com aquela farda fajuta que ele mandou fazer. Depois ele vai trocar aquela farda e vai começar a se enfeitar mais e mais, gente. Mais e mais. O Virgulino, ele andava assim, quando eu chegava, ele causava impacto, né? Isso, logo no início da vida dele, ele impactava com outras maneiras, que ele era a pessoa que chegava, que roubava, que assaltava, que tocava fogo, né? Ele tinha essa mania de pirô, né? Fogo, né? De tocar fogo nas pessoas, nos animais. Mas isso daí, com o tempo, ele vai passando de ostentar o poder. Quando o Virgulino chegava, todos dizem que eles podiam vir da Caatinga, que ele era da Caatinga, lógico, né? Então, já era feito, porque ele nasceu em região da Caatinga do Sertão, do sertão de Pernambuco. Mas aí ele já domina, né? Ele domina todo aquele ambiente. Gente, por isso que o Virgulino, onde tinha se encontrava com as polícias não conseguiam
Não conseguiam vencer o Virgulino, porque o Virgulino já conhecia aquela região por onde ele andou. Ele tinha os coiteiros, tinha também pessoas fazendeiros, né? E ele pagava também para essas pessoas ou trocava, né, favores, que era matar pessoas para roubar. Ele também matava a serviço de fazendeiros. As pessoas dizem, né? O Virgulino queria ele estava disputando terreno, terras. Não é verdade, gente. Aqui neste livro, ó, aqui é uma prova que o Virgulino, os pais do Virgulino tinham terras, mas o Virgulino não ficava na terra, ele não reivindicava posse de terras. Gente, é ilusão dizer isso. O Virgulino, ele não tinha bens assim, ele roubava, ele assaltava, ele ficava na posse daquele dinheiro, ele emprestava dinheiro, tudo para ter força e poder. Inclusive o Petros, né? Petros, lá de Sergipe, comprou fazendas, né? E essas fazendas, com dinheiro do Virgulino, dinheiro roubado, mas quando o Petros passou a querer engambelar o Virgulino tocou fogo em 16 fazendas do Petros, né? Então, o Virgulino era assim, avarento, explorava as pessoas, né? Inclusive explorou as mulheres dentro do cangaço, né? As mulheres não eram a figura central, mas sim uma figura para encobrir algumas coisas que o Virgulino tinha, que era exatamente essa vontade de usar roupa, de fazer a renda, de querer ser mulher, né? Ele tinha essa performance assim, mas é porque ele gostava das coisas femininas. Ele costurava, naquela época os homens costuravam, mas costuravam peças de couro, conforme ele começou fazendo peças de couro, para e vendia. Na época que ele ainda não era tão assaltante quanto, né? Mas com o tempo, o Virgulino, ele começa a pegar, digamos, as coisas que as mulheres usavam. A princípio ele disfarçava, né? Ele usava, mas lá dentro da caatinga era outra coisa. Inclusive, levava os garotinhos para o crime, o mundo do crime, explorando esses rapazes, esses jovens, né? Explorando de todas as formas. Ensinava a roubar, ensinava a matar e também abusando. Né, abusando desses garotos, né? Inclusive, tem um vídeo da suposta neta que diz assim, que ele dizia, né, são palavras dela, que ele dizia, não mexa nos meus meninos, né? Isso é muito forte. Porque os meninos dele, porque são dele os meninos, né? Tudo no meio do mato, da caatinga, e os meninos são do Virgulino, né? Agora, depois, as mulheres entram para o cangaço e ele vai se beneficiar. Ele não vai viver com a Maria 24 horas do dia. Ele passa meses, que as mulheres ele separava. A desculpa era, as mulheres não brigam onde tem mulher, vai ter menino, vai ter choro de criança. Ele detestava criança, viu, gente? Detestava, dizia que menino berrava feito cabrito, né? Aí ele vai jogar com isso. As mulheres não servem dentro do cangaço porque não correm, porque tem menstruação, porque são frágeis. Ele vai jogar com isso para disfarçar. Porque agora, na verdade, as mulheres trouxeram benefícios para o cangaço, não foi de amansar. Cangaceiro não amansou depois de mulher no cangaço. Agora, os cangaceiros tinham as mulheres, o Virgulino, ele não transmitia isso para os grupos,
né? Mas ele se beneficiou das mulheres no cangaço para usar as indumentárias, as roupas, os bordados das mulheres, né? Os enfeites, isso disfarçou. E ele vai criar justamente a moda, né? A moda unigênero, hoje unissex, né? Mas eu digo que é unigênero, né? O gênero masculino e feminino vai usar. Mas o Virgulino se identificava com essas roupas. Ele gostava de usar enfeitar-se feito mulher. Aí eu vou falar também sobre essas argolas, conforme eu já coloquei no vídeo, isso é símbolo fálico, né? A argola, a representação da argola, a representação das armas, a representação da flor de lis, a representação das estrelas, eu já falei. E esses enfeites de levar as coisas tudo dentro de si, porque a posse no psicopata ela é, digamos assim, é muito visível o narcisismo em Virgulino. Por hoje eu vou deixar, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas acompanha meu vídeo, dá um like aí, porque sempre que eu colocar a matéria vai ser... eu vou estudar sempre os símbolos, né, da transformação. O porquê o Virgulino usava essas roupas, o porquê o Virgulino agia dessa forma que ele agiu e que marcou uma história. Ele entrou para a história. É preciso que nós analisemos em todos os aspectos. Vamos lá então, depois eu ponho mais vídeos.